Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, pouco antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 1. Acenda essa luz aqui para mim, se possível, por favor. Joia, obrigado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Vai ser projetado, já está projetado, melhor dizendo, né? Ali na tela. 1 João, capítulo 1, verso 7. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Tem alguns irmãos ali que estão localizando. Nós aguardamos, então, sem nenhum problema. 1 João, capítulo 1, verso 7. Tá, eu não dei um título específico para essa reflexão, mas nós vamos fazer uma exposição aqui, uma reflexão em cima desse texto. E vamos ler, portanto, 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz então o seguinte: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos que pela ação do Teu Santo Espírito, o Teu Espírito Santo agindo sobre nós ao ouvir esta palavra, ela se torna poderosa, Senhor. Ela passa a ser apenas de palavras impressas em uma folha de papel para palavras de vida, porque o Teu Espírito Santo vivifica estas palavras. E esta palavra vivificada é poderosa para nos transformar, para nos ensinar, para nos corrigir, Senhor. Esta é a Tua palavra, uma palavra de vida. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos concede esta palavra hoje. E que, pela ação do Teu Santo Espírito mesmo, Senhor, que a nossa mente possa estar atenta a esta palavra, não a figura do pastor, necessariamente, mas para a Tua palavra. E que o nosso coração esteja aberto, sensível a não só compreender, mas a abraçar esta palavra e a compreender a Tua vontade e a ter disposição de praticar esta palavra. Que assim seja sobre cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude a compartilhar esta palavra. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor. A minha dependência está completa em Ti nessa hora. Então me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti. E fala conosco, com cada um de nós, porque nós, Teus servos, Te ouvimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Eu quero dividir essa reflexão em 3 partes, que são as próprias partes do texto, tá? Do versículo que a gente leu. Inclusive vai ficar projetado ali por enquanto, fica mais fácil da gente ilustrar também. Primeira parte que eu queria que a gente refletisse um pouquinho, está ali no início, né? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz. Ou ali, né? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está. Essa primeira parte eu queria que a gente refletisse um pouquinho, tá? E a gente leu o versículo 7, né? Esse é o nosso texto base que está ali. Se nós lermos um pouquinho antes, pega o final do versículo 5, ali, nesse mesmo texto ali, 1 João 1. Se a gente ler o finalzinho do versículo 5, diz assim:
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Né? A João está falando ali que a mensagem anunciada é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Né? Ele fala sobre esse contraponto entre luz e trevas, esse contraste entre luz e trevas. Eu peço que você acompanhe aqui este princípio. Luz e trevas. Tá? Luz e trevas. E ele fala, não há treva nenhuma em Deus. Deus é luz, então não tem escuridão nele. Não tem nenhum resquício de escuridão, de parte escura, de trevas em Deus. Não existe. Ou seja, e a gente entende isso, obviamente, na nossa realidade aqui, mas luz e escuridão são incompatíveis, né? Não se misturam, vamos por assim dizer, né? Um afeta o outro, são opostos entre si, né? Luz e escuridão. E você, se puder me acompanhar lá, por favor, a gente está no finalzinho da Bíblia, né? Quase em Apocalipse. Volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Primeiro texto ali da Escritura. Gênesis capítulo 1, verso 1. Até o 3. Gênesis 1, versículos 1 ao 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Finalmente, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Então não havia nada no princípio, né? O Senhor estava prestes a iniciar o processo de criação de todas as coisas, né? Só que antes não tinha nada, né? Fala ali, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E se nós formos puxar um estudo um pouco mais aprofundado, nós vamos ver que isso aqui, ele nos direciona a um entendimento de que aqui havia um caos. Um caos. A terra estava sem forma, vazia, não havia nada. E aí o Senhor intervém e diz o quê? Haja luz em meio à escuridão. E houve luz. Então, a gente já consegue entender esse princípio de que no lugar onde Deus está, e Deus estava ali, vagando, o Espírito de Deus estava vagando sobre as águas, no lugar onde Deus está, não há possibilidade de se permanecer na escuridão. Isso já é um princípio que nós podemos absorver, aprender nesta palavra. Onde Deus está, não tem como permanecer em escuridão. Estão me acompanhando? Amém. Não tem como se permanecer no escuro, porque Ele é a própria luz. Ele é a própria luz e nele não há o quê? Resquício nenhum de trevas. Não há qualquer fagulha, faísca, né? Faísca não, mas qualquer mínimo pedacinho de escuridão. Não existe. E foi engraçado a gente falar sobre isso, porque ontem, era umas 8 e pouquinho da noite, bem na hora onde as coisas estão prestes a acontecer, né? Quase na hora de dar banho nas crianças, né? E tal, né? Colocar para dormir depois. Aí deu uma falta de luz lá em casa, mas assim, só piscou, né? Acho que no total deu uns 10 segundos, assim, sem luz, né? E aí eu tava na cozinha, né? Ali fazendo alguma coisa, a Má com as crianças na sala, a Aninha no colo e o Felipe ali em pezinho, brincando na sala, né? E aí piscou. Aí já começou, papai, tá escuro, não sei o que, não sei aquela coisa ali, né? Apesar de ter sido rapidinho. E aí a primeira coisa foi, na minha cabeça, foi que eu fiquei preocupado com o Felipe, dele, né? Assim, não gosta, né? Ficar nervoso, ficar, né? Ali. Ele começou a chamar, né? E aí eu estava na cozinha, eu fui tateando, assim, em casa tem entre a cozinha e a sala tem um recorte na parede, aí eu conseguia ver a Márcia, assim, né? O formato na janela. Aí eu fui me tateando assim e cheguei até ele. Ela já ligou o celular, daí, como eu falei, deu uns 10 segundos já voltou a energia. Foi bem rapidinho. Mas ver como o nosso comportamento ele muda quando a gente está no escuro, né?
Isso falando aqui da gente, a gente fica mais alerta, ou até mesmo mais amedrontado no escuro, né? Os irmãos lembram, contei aquele episódio do ano passado, já é retrasado, né? 2023, onde nós tivemos um problema lá na estrada, né? Que o carro parou. Era 4h15 da madrugada. Né? O meu sentido alerta, assim, estava no 120%, né? Porque a gente estava no meio do nada, na BR. Então, no escuro, a gente fica mais alerta, com mais medo. O que é mais tranquilo? Você vai sair mais tranquilo andando na rua de dia ali, ao meio-dia ou de noite? Você fica mais alerta, né? Mais esperto ali ao redor. É interessante, né? O nosso comportamento muda quando a gente está no escuro. Isto não é por acaso. O nosso comportamento muda em meio à escuridão. E pensando em tudo isso, você não precisa abrir, mas o texto de Mateus, capítulo 4, verso 16, tem a citação de uma profecia de Isaías a respeito de Jesus. Então esse texto de Mateus citando Isaías, né? E esse texto ele fala o seguinte, palavras do profeta Isaías, né? O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Profecia de Isaías acerca de Jesus Cristo. Onde havia trevas, o povo que estava em trevas, que jazia em trevas, viu grande luz. Sabe o que é? Todo mundo sabe o que é jazer, né? Jazia. Aqui jaz. Aqui está enterrado fulano, né? Aqui jaz fulano de tal. Aqui está morto fulano de tal. E aqui ele fala, né? O povo que jazia em trevas, o povo que estava morto nas trevas, em meio à escuridão. Este povo viu grande luz. Palavras do profeta Isaías. E quando que isso aconteceu? A gente leu agora há pouco Gênesis, né? Disse Deus, haja luz. Eu já falei isso aqui várias vezes e eu amo esse conceito do verbo. O verbo, né? O verbo Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Disse Deus, haja luz. Aqui ele está falando de Jesus. Era escuridão. E aí o Senhor disse, haja luz. E aí Jesus transformou todas as coisas, porque Ele é o verbo. O dizer, Ele é o verbo, Ele é a luz, Ele é aquele que traz luz à escuridão. Ele é aquele que chegou até o povo que estava em trevas e se apresentou como a luz. A luz que ilumina o caminho, aquele que traz vida. E essa é a primeira parte que eu queria que a gente pensasse. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz. Pode voltar a 1 João, por favor, na tela? 1 João 1,7. Você que está com a tua Bíblia aí também. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz. 1 João, lá que a gente leu no começo. 1 João 1,7. Para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Isso, obrigado. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, se andarmos no caminho de Deus, se andarmos com Jesus, né? A gente poderia trocar ali, se andarmos com Jesus, como Ele próprio é a luz. Estão me acompanhando? Se andarmos com Jesus, ou seja, na luz, onde não há espaço para escuro. Esse é o princípio. E aí, João ele continua nesse texto, e aí entramos na segunda parte, e ele diz o seguinte aqui, deixa eu voltar aqui também na minha Bíblia. Então, se andarmos na luz, está aqui ainda, né? Se andarmos na luz como Ele está na luz, segunda parte, temos comunhão uns com os outros. Essa é a segunda parte, temos comunhão uns com os outros, ou mantemos, conservamos comunhão uns com os outros, né? Então veja, eu gosto de apontar aqui porque a gente consegue ver todo mundo junto, né? É mais fácil de ilustrar. Então pensa comigo, ó. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
Ou seja, a consequência direta de andar na luz é ter comunhão uns com os outros. É o que o texto está nos dizendo, né? Se nós andarmos na luz, nós vamos ter comunhão. É uma consequência. Tá? Estão me acompanhando? Graças a Deus. Consequência direta de andar na luz. De andar com Jesus é manter comunhão. Corpo a corpo, né? Porque manter comunhão, esse termo, ele vem de uma palavra do grego que com certeza muitos já ouviram. Koinonia. Koinonia. E essa palavra, ela indica ali, se a gente fosse traduzir do original, ela seria algo como irmandade, parceria, uma amizade, né? Comunhão, contribuir com ajuda, contribuição com ajuda, compartilhar. Isso é koinonia. Falei até agora há pouco ali com os irmãos antes ali sobre comunhão, né? A gente cuidar um do outro. É isso que ele está falando aqui. Então, se nós andamos na luz, onde Deus está, nós temos comunhão. Nós compartilhamos, nós andamos juntos, nós ajudamos um ao outro. Então, andar na luz de Deus implica diretamente em firmar parceria com os irmãos na fé. Andar na luz de Deus, onde Ele próprio é a luz, implica em ajudar e ser ajudado entre os irmãos na fé. Andar na luz de Deus implica diretamente em caminhar junto, compartilhando as alegrias e as tristezas. Não é por fim de exposição, de constrangimento, mas né, de expor, né, nesse sentido. Mas nós intercedemos aqui há pouco pela nossa querida irmã e por sua família. Isso é compartilhar um momento de tristeza que alguém está vivendo. Né? Ela me ligou ontem à noite para conversar e tudo mais, falar da situação. Estava compartilhando algo, uma angústia vivida naquele momento. Isso é koinonia. Isso é comunhão. Quando nós andamos em luz, nós temos comunhão, nós compartilhamos esses momentos uns com os outros. Nós andamos juntos, que nem um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? É isso. Só que aqui entre os irmãos na fé. Deve ser assim também. Eu quero que você pense comigo que isso não é regra, tá? Mas através desse pensamento, há, portanto, algumas atitudes que podem, não todas as vezes, mas elas podem refletir uma caminhada afastada da luz de Deus, que são expressões de uma falta de comunhão uns com os outros, tá? Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Se nós não andarmos na luz, nós não temos comunhão uns com os outros, né? O oposto também é verdadeiro, conforme esta palavra. Estão acompanhando? Se andamos na luz, a gente tem comunhão. Se não anda na luz, não tem comunhão. É isso. É isso. E tem algumas atitudes que talvez, não todas as vezes, mas elas podem refletir uma caminhada fora da luz, que resulta em falta de comunhão, né? Já viu aquela pessoa que, assim, que se isola? A pessoa tá, ela e ninguém pode saber da minha vida. Não, porque eu não gosto de ficar falando. Ah, não, eu vou chegar pro Marcos, vou contar tal coisa. Não, de jeito nenhum. Ficar abrindo aí minha vida, não sei o que, vou... Isso aqui é entre eu, no máximo entre eu e minha esposa. E olhe lá. Se for um negócio muito complicado, entre eu e Deus aqui. E é isso. Às vezes isso pode ser reflexo de falta de comunhão. De falta de, em determinadas áreas, falta de andar na luz. Porque Deus é luz. A palavra dele traz clareza sobre as coisas. Já viu também aquela pessoa briguenta, encrenqueira,
Levanta querendo arranjar já confusão, né? Gosta da treta, né? Como a gente costuma dizer. Gosta do negócio ali, né? Da confusão. Talvez em determinadas situações isso seja reflexo de não estar andando na luz. E por consequência, me acompanhe aqui por favor, por consequência não ter comunhão uns com os outros. Porque se nós andamos na luz, nós temos comunhão. E se nós não andamos, nós não temos comunhão uns com os outros. É isso. É isso. E se nós lermos um pouquinho, eu peço que você me acompanhe um pouquinho mais adiante em 1 João mesmo, no capítulo 4, versículos 20 e 21. Um pouquinho depois ali, o próprio João vai dizer o seguinte. 1 João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Que palavra dura, né? Vou ler de novo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se nós nos lembrarmos, né? Quem é o mentiroso e o pai da mentira? Isso é mais grave do que a gente pensa. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, verso 21, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você ama a Deus? Todo mundo aqui ama a Deus? Glória a Deus. Então, obrigatoriamente, você tem que amar o teu irmão. Obrigatoriamente, eu e você temos que amar uns aos outros. Porque se nós não amamos uns aos outros, se nós não temos comunhão uns com os outros, se nós não nos ajudamos, se nós não servimos um ao outro, o que a gente fala que ama a Deus é falso. Simples assim. Simples assim. Então andar na luz de Jesus implica sim, necessariamente, em manter comunhão uns com os outros. Estão comigo? Graças a Deus. E por fim, a última parte que eu quero refletir com vocês aqui nesse texto. Final do versículo 7 lá, né? 1 João 1,7. Focamos aqui, né? Se andarmos na luz, com Deus, com Jesus, né? Onde Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Uma consequência direta, né? E o final, terceira parte final, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A conclusão, né? Andamos na luz, então temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá? Então a gente chega nessa conclusão desse processo. Porque caso não tenha ficado claro ainda, isso é um processo. Andar na luz, ter comunhão um com o outro, purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Tá? O texto deixa isso muito claro para nós. Agora, vamos pensar no contrário, né, que nem a gente fez agora há pouco. Né? Não andar na luz, ou seja, andar em trevas, né? Contrário de luz é, né, assim, trevas, né? Onde não tem luz, escuridão. Andar em escuridão resulta em não comunhão, falta de comunhão, né? Anda na luz, comunhão. Anda na escuridão, falta de comunhão. É isso. E andar em não comunhão uns com os outros implica diretamente em afastamento de Deus e do seu corpo. Andar em escuridão resulta em falta de comunhão e afastamento de Deus e do corpo. Sabe por quê? Porque nós lemos agora João 4, né?
Aquele que fala que ama a Deus, ame também o irmão. Você não pode falar que ama a Deus e não amar o irmão. Então, se você não ama o irmão, você não tem comunhão com o irmão, eu digo você assim de uma forma genérica, tá? Para todos nós. Se a gente não ama o irmão, não dá para falar que ama a Deus. E aí, afastamento. Tanto de Deus, como do corpo, dos irmãos. Uma falta de comunhão dupla. Então veja que, como eu falei aqui, tem um processo para nós, até nós chegarmos à purificação pelo sangue de Jesus. É um processo. Primeiro tem que andar na luz. Não dá para andar na escuridão, tem que andar na luz. Depois, por consequência, tem que ter comunhão uns com os outros. Aqui, a gente. E aí, por fim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque nós estamos andando na luz, nós estamos perto de Deus. E essa própria purificação, ela é um processo também. É um processo que ela é fruto da comunhão com Deus. Ela é fruto da lavagem com o sangue de Jesus. A purificação, e vamos chamar aqui de santificação, eu vou falar sobre isso, mas já estou encaminhando para concluir. Mas essa purificação, ela não é de uma vez. Ela acontece aos poucos. Eu lembro meu pai tinha anotado numa Bíblia antiga, velhinha, em casa, não sei se ainda está lá, mas santificação é o processo pelo qual o cristão adquire as feições de Cristo. Santificação é o processo pelo qual o cristão se torna mais parecido com Jesus. Isso não é de uma vez, isso é contínuo, isso é todo dia, isso é um pouquinho por dia. Entreguei minha vida para Jesus, Jesus me resgatou, agora está tudo certo. Não, todo mundo sabe que não é assim. É um processo diário. E aqui é preciso, só para a gente não fazer confusão, é preciso a gente diferenciar isso. A justificação, ou a salvação, vamos colocar desta maneira, diferenciar de santificação, tá? Justificação, quando nós somos justificados, quando nós somos salvos, resgatados, isso aí é instantâneo, na hora, de uma vez por todas, porque já foi consumado, está consumado, na cruz do Calvário. Já está tudo certo, o Senhor Jesus já pagou a dívida que nós tínhamos. Isso aí está tudo certo. Não há questionamentos quanto a isso. Basta crer em Jesus e, como consequência, andar na luz. Agora, santificação é diferente da justificação. Santificação é um processo diário. Diário. Depois de justificado, depois de salvo, de ter entregue a vida para Jesus, e aí em comunhão com Deus e com o próximo, aí o sangue de Jesus vai nos purificando todos os dias. Todos os dias. Lembrando, eu sei que às vezes pode se tornar repetitivo, mas é para ficar na cabeça mesmo, na nossa cabeça. Quando nós andamos na luz e temos comunhão, o sangue de Cristo nos purifica. Vai nos purificando. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho todo dia. Cada dia a gente vai caminhando, vai vencendo. Um pouquinho, Vai subindo um degrauzinho. É até interessante isso. A salvação, a justificação, vamos colocar dessa maneira, pensar na escada, É como se a gente pulasse todos os degraus de uma vez. Já está tudo certo. Salvação. Agora a santificação é um degrauzinho por dia. Se tornar mais parecido com Jesus é um pouquinho todo dia. E eu quero encerrar com esta fala dizendo que depois então de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é para todo mundo, eu e você, cada um de nós. Depois de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a nossa vida ela passa a ser um processo de limpeza constante. Limpeza constante. Às vezes eu, em casa assim,
Vira e mexe, a Márcia gosta de pelo menos dar uma varrida na casa, assim, todo dia, né? Porque se você vai deixando, vai sujando, né? Vai juntando poeira aí, com criançada, aí é pior ainda, né? Mais grave ainda. Os irmãos sabem. Isso é real na nossa vida com Deus. É um pouquinho todo dia. Agora, se a gente vai deixando a sujeira tomar conta, aí o negócio vai crescendo, vai sujando, suja hoje, aí suja amanhã, aí suja depois de amanhã, aí suja mais semana que vem. Aí quando você vê, a sujeira tomou conta. Então a nossa vida é um processo, ela se torna um processo de limpeza constante quando nós começamos a caminhar com Jesus. Porque o sangue dele vai purificando de todo pecado. Daquele pecado que tenta atrapalhar a nossa comunhão com Deus, com o próximo, e a nossa caminhada na luz. Lembra? Processo. Andar na luz gera comunhão uns com os outros. E isso faz com que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Amém? Graças a Deus. Peço que você baixe tua cabeça, feche teus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que, como já declaramos aqui e reforçamos agora, Senhor, esta palavra que é viva e eficaz e que nos ensina, nos corrige, nos anima. Nós somos gratos por ela, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a cumprir este processo, viver este processo através deste texto que nós lemos. Que o Senhor nos ajude a andar na luz. A andar na luz, como o Senhor mesmo está na luz e é a própria luz. Nos ajude a caminhar contigo, Jesus. Nos ajude a caminhar segundo a tua vontade. Porque se nós caminhamos debaixo da tua vontade, na luz de Jesus, nós podemos amar o Senhor, nos aproximar do Senhor e por consequência amar o nosso irmão e nos aproximar do nosso irmão. Manter comunhão. E quando isso acontece, Senhor, a tua palavra nos diz agora que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos os dias. Então, Senhor, nos ajuda a viver este processo e, como falamos aqui, é um processo diário de purificação, de santificação. Então nos ajuda a entender, Pai, que quando nós pecamos, nos ajuda a não nos afastarmos do Senhor por vergonha, mas nos ajuda a fazer o contrário, a aproximar do Senhor, a não deixar a sujeira tomar conta, a não deixar a escuridão entrar novamente onde já está iluminado pela luz do Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã. Este é o nosso pedido, o clamor do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a andar na luz, para que possamos cultivar uma comunhão contigo e com o nosso próximo, e ser purificados todos os dias pelo sangue de Jesus Cristo, o teu Filho. E é em nome dele, de Jesus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.